Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, estamos disponíveis para os irmãos. Sempre lembrando, nós não cobramos nada. Os irmãos podem nos convidar, estaremos aí na sua igreja. Temos aí o endereço, você vê endereço, telefone, endereço eletrônico, passe o e-mail para nós, nos ligue e estaremos aí com você. Vamos então ao nosso questionário da lição número 12, Diaconato. Responda conforme a revista da CPAD do segundo trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema: Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Aqui nos vídeos nós trazemos apenas as respostas verdadeiras e também já as frases completas. Lá no nosso site e outros sites também, você encontra o questionário a partir de quinta-feira à noite com as respostas verdadeiras e falsas e também as frases para serem completadas. Vamos então à primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. A segunda pergunta dentro da verdade prática, para completar também, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, o que fez a igreja de Jerusalém, segundo Atos 6? No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. A igreja escolheu 7 homens de moral libada e cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Atos 6:3. Agora, dentro da primeira parte, a diaconia de Jesus Cristo. Pergunta número 4. Qual o significado do termo diaconia e qual o maior exemplo de diácono? Então, o termo grego diaconia significa ministério ou serviço. A vida inteira de Jesus aqui na terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Na realidade, seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo da nossa confissão, Hebreus 3:1, profeta, Lucas 24:19, evangelista, Lucas 4:18-19, pastor, João 10:11, mas principalmente diácono por excelência, Mateus 20:28. O apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, Filipenses 2:6-7. Segundo a Bíblia de Estudo Palavras-Chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Pergunta número 5. Como Jesus mostrou a diaconia como serviço de escravo? Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Tomando uma toalha e uma bacia com água, ele começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. João 13:4-5. Não há atitude mais comovente do nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. A diaconia da toalha e da bacia é a convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. João 13:12-17. Pergunta número 6. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à direita e à esquerda de Jesus quando da implantação do seu reino. Marcos 10:35-37. Qual era na realidade a mensagem de Jesus a esse respeito? Complete. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço, conforme demonstra a resposta a eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 43 a 45. Parte 2 agora, a instituição dos diáconos. Pergunta número 7. Qual o conceito da função? A palavra diácono, do grego diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra grega relacionada a diácono é doulos. Esta refere-se a um servo ou um escravo. Mateus 13, 27 e 28 e João 4, 51. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, o servo ou um assistente para alguém. Pergunta número 8. Qual a origem do diaconato? Complete. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em um Novo Testamento. A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. A questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega, Atos 6:1, era o problema. A reivindicação pode ser vista na manifestação verbal destas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram sua assistência, Atos 6:1. Pergunta número 9. Como foi a escolha dos primeiros diáconos? Para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social, Atos 6, de 2 a 7. Foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. O objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Eles puderam executar as mudanças necessárias e resolveram a questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Agora, dentro da parte 3, o perfil e função do diácono. Pergunta número 10. Quais as qualificações dos diáconos e bispos no livro de Atos e na primeira carta de Paulo a Timóteo? Então, caráter moral, 1 Timóteo 3:8, caráter espiritual, 1 Timóteo 3:9 e 10, e caráter familiar. Pergunta número 11. Quanto ao caráter moral, 1 Timóteo 3:8, quais as exigências para o diácono? Então, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Não pode haver língua dobre neles, isto é, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. A ganância por dinheiro tem de passar longe da sua vida. Sua função é exatamente a de executar trabalhos administrativos da igreja local, como auxiliar nas tarefas do culto e acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor. Pergunta número 12. Quanto ao caráter espiritual, 1 Timóteo 3, 9 e 10, quais as exigências para o diácono? Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 16, 25. A liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Pergunta número 13. Quanto ao caráter familiar, quais as exigências para o diácono? O candidato deve ser marido de uma mulher, fiel à sua esposa e bom pai. A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial. Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local. Pergunta número 14. De que ordem era a função dos diáconos em Atos 6? Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século.
A função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Pergunta número 15. Qual a função dos diáconos hoje? Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor em atividades gerais. Visitar os enfermos, os necessitados e os desviados. Cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a distribuir os elementos da ceia do Senhor. Recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas. Auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Tenta a conclusão agora, pergunta número 16 para completar. O diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Glória a Deus, aleluia.